Eu queria convidar a igreja para abrir então a Bíblia no livro de Efésios. A palavra que eu tenho hoje para os irmãos está em Efésios, capítulo 2, dos versículos 11 até 22. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Vamos nos alimentar nessa hora, meus irmãos. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar o nosso coração. Que o nosso coração nesse momento seja uma terra fértil para receber a palavra de Deus. E que essa palavra de Deus aqui hoje possa frutificar. E no decorrer da semana que a gente possa dar frutos, meus irmãos. Portanto, então, eu vou ler então agora. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios, na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém, igreja? Amém. Os irmãos podem se assentar. Aqui nesse texto, meus irmãos, eu gostaria que o João colocasse, por favor, o versículo 20. A parte B do versículo 20. De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Hoje eu quero refletir com a igreja essa palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração. Jesus Cristo é a nossa pedra de esquina. Então, só para trazer um pouco do contexto aqui dessa passagem, aqui o apóstolo Paulo, ele falava para os gentios. Se os irmãos bem lembram, o primeiro povo eleito por Deus foi o povo de Israel. Portanto, o plano da salvação era inicialmente só para o povo de Israel. Mas, entretanto, com a vinda de Jesus Cristo, com o sacrifício de Jesus Cristo, o plano da salvação, ele passou para ser para todos aqueles que creram e receberam Jesus, se converteram ao Evangelho. Então, a vinda de Jesus, ela veio fazer exatamente como nós lemos aqui. Ela veio para rasgar aquele véu que tinha. Porque antigamente, as pessoas não tinham acesso direto ao Pai. Não tinham acesso direto a Deus. Antes da vinda de Jesus, as pessoas, para elas fazerem concerto com o Senhor, elas tinham que sacrificar um animal inocente, puro, e depois o sumo sacerdote é que apresentava então a vida dessa pessoa a Deus. E com a vinda de Jesus, Jesus rasgou esse véu de cima a baixo. E hoje em dia, nós, a igreja com I maiúsculo,
aqueles que aceitamos a Jesus e vivemos o Evangelho de Jesus, nós podemos ter diretamente com o Pai. Nós podemos nos apresentar diretamente ao Pai. Então, meus irmãos, eu primeiramente queria me ater à parte B do versículo 20, Jesus Cristo como pedra de esquina. A primeira coisa que eu gostaria de trazer para os irmãos é o significado de pedra de esquina, para a gente poder entender um pouco dessa passagem. Qual é a mensagem que o apóstolo Paulo nos passou com essa mensagem? Eu vou ler aqui para os irmãos que eu trouxe a definição de pedra de esquina. A pedra de esquina, ela era uma pedra que ficava no canto e dava sustentação às paredes. Isso naquelas construções daquela época. Ela era a pedra central que mantinha toda a estrutura unida na forma correta e com a força necessária para suportar pesos sem a possibilidade de cair. Então, meus irmãos, naquela época, para se fazer uma construção, a primeira coisa que era necessário, os construtores eles tinham que procurar a pedra de esquina para essa construção. E não podia ser uma pedra de esquina, tinha que ser a pedra de esquina. Porque essa pedra de esquina, ela é que ia servir de alinhamento e de modelo para o restante da construção. Então, os construtores levavam tempo. Essa é a parte mais principal da construção. E aí, nós vimos aqui as qualidades que essa pedra de esquina ela tinha que trazer no plano físico. Ela tinha que sustentar toda a construção. Seja uma casa, não importa o que era construído, mas a pedra de esquina, a função dela era sustentar toda a construção. Agora, eu vou trazer isso para o plano espiritual. Como assim Jesus é chamado de pedra de esquina? Então, na Bíblia, Jesus ele é descrito como a pedra de esquina, sobre a qual a igreja, com I maiúsculo, seria construída. Então, se Jesus é a pedra de esquina, para nós, enquanto igreja, então nós vamos agora fazer um paralelo. Se a pedra de esquina no plano físico era aquela que ia sustentar a casa, a construção, então Jesus, no nosso plano espiritual, ele é aquela pedra que vai nos sustentar. Nós, enquanto igreja, Jesus é a nossa pedra, então ele é o nosso alvo, é nele que nós vamos nos orientar. Jesus é que vai trazer para nós o nosso alinhamento. Não somos nós que viemos primeiro e Jesus entra depois. Não, Jesus está lá, Jesus é a nossa pedra de esquina. E é nele que nós vamos colocar a nossa vida. Aleluia. Nós vamos colocar a nossa vida aceitando primeiramente a ele. E aqui, meus irmãos, puxando um pouquinho também a parte que Paulo falou aqui aos gentios. Jesus, ele, com a vinda dele, com o sacrifício que ele fez, ele veio trazer essa união para nós, enquanto igreja, com I maiúsculo, e Deus o Pai, no plano de salvação do Pai. Então, através da vida de Jesus, nós podemos construir uma vida espiritual com Deus, uma vida que, como uma construção feita com pedra de esquina, será uma vida espiritual firme, será uma vida espiritual com muitos alicerces muito fortes, e que a nossa vida espiritual, meus irmãos, ela não vai se abalar, porque com o sacrifício de Jesus, nós aceitando a Jesus, unido diretamente ao Pai, nós vivendo esse evangelho, que é o santo evangelho de Jesus, então não há brecha para o pecado. Amém. E assim, somente desse jeito, nós vamos ter uma construção espiritual forte e que não vai se abalar. E, meus irmãos, refletindo com essa palavra, eu pude perceber que Jesus Cristo, ele foi apresentado na Bíblia como pedra de esquina em 4 aspectos.
pelo menos 4 aspectos que eu aprendi. E eu queria compartilhar com os irmãos esses aspectos. O primeiro aspecto, meus irmãos, eu vou convidar os irmãos para ler em Isaías, capítulo 28, versículo 16. Já no Velho Testamento, a Bíblia é assim, meus irmãos. A Bíblia, ela confirma a palavra de Deus a todo tempo. A Bíblia é a palavra de Deus. E para muitas vezes, a gente não sabe, a gente vai ler a Bíblia sem a presença do Espírito Santo e a gente não entende. Mas se nós orarmos e pedirmos o Espírito Santo para trabalhar, quando nós vamos ler a Bíblia, o Espírito Santo, ele fala e ele nos conduz e ele traz a confirmação de toda a palavra de Deus. E aqui em Isaías capítulo 28, espera aí meus irmãos que eu próprio ainda não abri. Isaías 28, versículo 16. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Então, no primeiro aspecto, meus irmãos, aqui nós vemos Jesus como pedra eleita e preciosa por Deus. Jesus Cristo como pedra de esquina eleita por Deus. Nessa passagem, nesse contexto aqui de Isaías, o Senhor usava o profeta Isaías para falar ao povo de Judá, ao povo de Efraim, que estavam em pecado. E o Senhor queria fazer um concerto com esse povo, mais uma vez. Então Deus revelou ao profeta Isaías que ele ia colocar a pedra de esquina em Sião. E essa pedra de esquina que está aqui dizendo o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra de esquina. Essa pedra de esquina é Jesus. E aqui, meus irmãos, a meditação que veio ao meu coração o Senhor, ele está lá. O Senhor está sempre pronto para nós. O Senhor, ele, mesmo nós vivendo em pecado, o Senhor não nos abandona. O Senhor não se afasta de nós. Muito pelo contrário, somos nós que afastamos dele. Mas o Senhor, ele deu Jesus como pedra eleita por ele e preciosa. E aqui nesse versículo também a gente pode ver que no final diz assim, que está bem firme e fundada: aquele que crer, não se apresse. Então, o primeiro aspecto, meus irmãos, nós temos que crer em Jesus. É a única condição que o Senhor diz. Nós temos que acreditar no Santo Evangelho de Jesus, no seu único Filho. Aquele único Filho que Deus deu para vir, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Então, é maravilhoso ver como o Senhor trabalha nas nossas vidas através do plano de salvação. Então, irmãos, esse foi o primeiro aspecto. Jesus como pedra de esquina eleita por Deus. O segundo aspecto, eu vou convidar os irmãos para lerem. São 2 passagens que eu quero ler com os irmãos. Em Salmos 118, 22. Salmos 118, 22. Que diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Isso em Salmos. E agora eu vou convidar os irmãos para abrirem Atos, capítulo 4, versículo 11. Glórias a Deus. Atos, capítulo 4, versículo 11. Que diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Nessas 2 passagens, nós vimos aqui Jesus sendo apresentado como pedra de esquina rejeitada.
Jesus, ele foi rejeitado. E, por incrível que pareça, Jesus foi primeiramente rejeitado pelo próprio povo eleito por Deus, o povo de Israel. O povo de Israel, eles não acreditaram que Jesus era o eleito por Deus, que tinha sido enviado como nosso Salvador. Lá, quando a gente vai ver na Bíblia, se os irmãos lembram, quando Jesus veio, quando João Batista ainda estava batizando nas águas, anunciando a chegada, a vinda de Jesus, muitas das pessoas não acreditaram em Jesus. Elas estavam à espera que viessem alguém, como se fosse alguém da sociedade mais alta, alguém que seria como um rei com vestimentas bonitas, uma pessoa cheia de riquezas materiais, uma pessoa que tinha muitas posses, ou alguém que tivesse que fosse visto pela sociedade como alguém muito importante, com uma função muito elevada. E veio Jesus, filho de Maria, de José, um carpinteiro. Então, o povo de Israel desacreditou de Jesus. Eles não acreditavam que um simples carpinteiro seria o Salvador, aquele enviado por Deus. E, meus irmãos, é muito triste, porque quando a gente a gente pega nessa reflexão e nos colocamos como igreja, que nos convertemos ao Evangelho de Cristo, assim como o povo de Israel rejeitou a Cristo, será que nós também estamos rejeitando a Jesus? Essa palavra me trouxe muita exortação. Eu refleti e eu pude ver que nós, que já somos convertidos no Evangelho de Cristo, nós também rejeitamos a palavra de Deus. Nós, por muitas vezes, no nosso dia, na nossa vida, nós também rejeitamos Jesus. A partir do momento que eu resolvo colocar-me como centro da minha vida, que eu passo a tomar as minhas decisões, que eu passo a seguir a minha vida sem orar, sem me colocar diante de Deus, sem me apresentar perante Cristo como meu único e suficiente Salvador. Quando eu faço isso, meus irmãos, eu estou rejeitando a Cristo. Eu estou rejeitando aquele que o Senhor Deus enviou, que teve morte de cruz. E isso é muito triste. Mas, uma coisa também, o Espírito Santo trouxe em meu coração. Nós somos seres humanos, nós somos pecadores, nós somos falhos. E Jesus é a nossa pedra de esquina. Ele já foi apresentado como a pedra de esquina eleita por Deus. Então, nele, nós temos a esperança. É nele que está a nossa esperança de salvação. E se nós ainda estamos aqui vivos, respirando, irmãos, então nós ainda temos tempo. Então, meus irmãos, aplicando isso, eu pensei, isso na minha prática, Senhor, me mostra na minha prática, no meu dia a dia, como é que nós podemos, ó Pai, parar de rejeitar este evangelho precioso que nos traz vida, que nos traz salvação. Meus irmãos, eu fui buscar e eu fiquei a pensar assim, às vezes nós esperamos que tem que ser uma coisa grande, assim como o presbítero Diego trouxe, às vezes a gente está à espera de uma luz que ela vai ofuscar os nossos olhos, que as coisas de Deus tem que ser uma coisa gigantesca, grande, que vai dar nas vistas, que os outros vão ver, que os outros que estão à nossa volta vão ver. Mas não é preciso. Às vezes, meus irmãos, no nosso início do dia, nós vamos ali, acordamos, vamos dobrar os joelhos, vamos apresentar a nossa vida a Cristo. Nós vamos dizer, Espírito Santo, que o Senhor guie o meu dia, que seja o Senhor a me guiar, que seja o Senhor a mostrar os meus passos, seja aquela luz que vai orientar o meu dia, ó Pai. Seja pelos nossos filhos. Não podemos esquecer de orar pelos nossos filhos, de apresentar a vida dos nossos filhos a Deus.
Os nossos filhos passam a maior parte do dia longe da gente, na escola, em outros lugares. Nós temos que trabalhar. Então não podemos deixar de apresentar, de orar pelos nossos filhos, apresentar a vida dos nossos filhos. A gente não precisa esperar coisas grandes. Nós temos que começar. E começamos pela nossa vida. E se nós começarmos pela nossa vida, o Espírito Santo vai trazer vida para a nossa família. Glória a Deus. E através da nossa vida, nós podemos dar o testemunho do Senhor Jesus para aqueles que estão à nossa volta. Aleluia. Às vezes eu tenho dificuldades aqui em Alemanha. Eu trabalho, eu tenho que ir para a escola. E eu já trouxe aqui para o pastor e para o presbítero que eu tenho na escola onde eu visito, a maioria dos alunos, eles não acreditam em Deus, os meus colegas. E eu fiquei muito incomodada no princípio, porque eu pedia, Senhor, eu sou uma serva sua. Como é que eu estou aqui nesse meio e eu preciso fazer alguma coisa? Aquela vontade ardente dentro do meu coração me consumia. E eu não sabia o que fazer, como fazer. E eu trouxe isso para o pastor. E eu orei e apresentei aos pés do Senhor. E o Senhor pôs no meu coração. Se eu, enquanto pessoa, no meu dia a dia, quando eu vou sentar para comer, quando eu vou prestar atenção, se eu trago o amor de Cristo comigo, dentro do meu coração, eu estarei sendo o testemunho, eu posso ser um testemunho do amor de Cristo. Apenas sendo eu, apenas não deixando o amor de Cristo de lado. Eu quando vou para a escola, eu tenho que fazer refeições. Então, se eu nas minhas horas de refeições, eu não esquecer de orar, agradecer a Deus pelo pão que alimenta, aquele pão que o Senhor providenciou. Eu não posso deixar que a maioria que está ao meu redor ofusque o amor de Cristo na minha vida. Eles não acreditam? Não acreditam. Mas eu tenho o amor de Cristo no meu coração. Então eu tenho que usar esse amor. Eu tenho que propagar esse amor. E às vezes não é preciso a gente estar fazendo coisas grandes, mirabolantes. Basta nós darmos este testemunho do amor de Cristo. Vivendo esse amor em todos os dias, em todos os momentos do nosso dia a dia. Desde o levantar até o deitar. Nós temos que testemunhar e viver esse amor. Assim seremos nós testemunhos. E esse foi o segundo aspecto, meus irmãos. Então, o primeiro aspecto, Jesus como pedra de esquina eleita por Deus. O segundo aspecto, Jesus como pedra de esquina. E o terceiro aspecto, meus irmãos, eu vou convidar os irmãos para abrir em Lucas, capítulo 20. Lucas 20. Os versículos 17 e 18. Lucas 20, 17 e 18. Aqui está escrito, o Senhor diz assim: mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita pedra de esquina. E no 18, qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Nesses dois versículos, irmãos, o Senhor, ele trouxe ao meu coração Jesus como pedra de esquina indestrutível. Aqui no 18 está escrito: qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Então aqui é um aspecto maravilhoso, Jesus sendo apresentado como pedra de esquina indestrutível. Meus irmãos, voltando lá ao início, se Jesus, eu peço desculpa, eu não falei aqui o contexto dessa palavra. Essa palavra, Jesus estava falando ao povo e ele usou a parábola dos lavradores maus. Depois os irmãos puderem, essa palavra ela é muito linda, os irmãos podem também ler em casa a parábola completa. É uma parábola muito edificante e que traz muito o amor de Cristo e também o juízo de Deus para as nossas vidas. E aqui, meus irmãos, se Jesus é a nossa pedra de esquina,
se é Ele que é a pedra de esquina da igreja, igreja com I maiúsculo, nós que aceitamos a Deus, a Jesus, que nos convertemos a Ele. Aqui eu vejo uma face de Jesus como: Jesus é a nossa pedra de esquina, nós somos igreja, mas nós somos seres humanos. E o ser humano, ele é falho, ele é cheio do pecado. Então, meus irmãos, se nós, enquanto seres humanos, que fazemos parte com Cristo, nós tem dias que nós estamos, que nós procuramos a Deus, que nós entregamos a nossa vida e que nós vivemos o amor de Cristo. E ali, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, a vontade de Cristo, nós temos alicerces fortes e firmes e inabaláveis. Mas por sermos seres humanos, o que acontece? No nosso dia a dia, por muitas vezes a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não procura a palavra de Deus, a gente não consagra as nossas vidas a Deus. E o que acontece quando a gente deixa de estar perto de Cristo? Porque a partir do momento que a gente deixa de fazer tudo isso que nós, enquanto igreja com I maiúsculo, devemos fazer, nós nos tornamos fracos. Quando nós saímos, se Jesus é a nossa pedra de esquina, e nós saímos para longe, nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a Bíblia, e cada vez que a gente faz isso, a gente só vai se afastando da palavra de Deus. Então nós vamos ficando cada vez mais fracos. E quando a gente fica fraco, meus irmãos, quando uma casa tem alicerce fraco, o que vai acontecer com ela? Quando vier um furacão, ela vai desabar. Ela até pode aguentar um pouco ali, mas ela vai desabar. Quando uma casa ela não tem alicerces fortes, firmes, ela não vai aguentar uma tempestade, ela não vai aguentar chuvas fortes, ela não vai aguentar os problemas. Então, nós na nossa vida espiritual, trazendo isso para a nossa vida espiritual, quando nós estamos longe de Deus, nós somos fracos por natureza, mas longe da presença de Deus, nós nos tornamos ainda muito mais fracos. E as chances da nossa vida espiritual ruir, ela é muito grande. Nós vamos cair. Nós vamos, infelizmente, nós sem a presença de Deus, nós não somos nada. E aqui, meus irmãos, nessa palavra eu vejo Jesus, ele é a pedra de esquina. Ele não é uma pedra, ele é a pedra, eleita por Deus. E nós, enquanto igreja, nós vamos ficar fracos e nós vamos cair. Mas Jesus, ele não vai cair. Porque Jesus, ele é uma pedra de esquina inabalável. Não importa o que aconteça. Nós, enquanto igreja, podemos cair. Nós, enquanto igreja com I maiúsculo, nós podemos ficar fracos. Mas Jesus, como nossa pedra de esquina, eleita e preciosa por Deus, ele não vai ruir, ele não vai cair. Ele vai continuar sendo o sustento. Apesar de quando nós cairmos, ele vai estar lá forte, indestrutível. Que é isso que é o Senhor Jesus. Ele é o único. Ele é o único e suficiente, não há outro. Nós não podemos querer colocar outro, porque não existe outro. Nós não podemos querer nos achar autossuficientes, porque nós não somos, nós não temos esse poder. Jesus, ele é o único. E ele conquistou tudo isso, porque ele aceitou, quando o William estava cantando o hino no Getsemane. Quando a gente volta na passagem do Getsemane, Jesus, ele falou ao Pai: Pai, se possível for, passa esse cálice de mim. Mas se não for, se cumpra a sua vontade. Essa palavra, eu me emociono sempre com ela, porque é um exemplo de amor que nós, enquanto seres humanos, nós nunca vamos conseguir alcançar isso aqui em terra. Neste mundo nós nunca vamos conseguir alcançar um pouquinho que seja de perceber e sentir esse amor.
esse amor que tinha entre Jesus e o Pai. E então, meus irmãos, Jesus, ele aceitou fazer a vontade do Pai. E quando ele foi crucificado, tem uma parte que diz que, por momentos, quando Jesus estava sendo crucificado, Deus, o Pai, ele teve que virar os olhos de Cristo. Porque Jesus, ele tomou todo o nosso pecado. E naquele momento que Jesus tomou todo o nosso pecado, o Pai não conseguiu, o Pai desviou o olhar de Jesus. Meus irmãos, olha o que Jesus fez por nós. Olha o que Jesus fez por nós. E como é que nós estamos retribuindo esse amor? O sacrifício de Jesus foi a única coisa que nos deu acesso ao Pai. Foi o sacrifício de Jesus. Aleluia. Ele fez a vontade do Pai. Ele tomou os nossos pecados para que a gente pudesse ter acesso ao Pai. E Senhor, Ele é a nossa pedra de esquina. E nós, enquanto igreja, irmãos, nós não devemos deixar de todos os dias colocar Ele, nos apresentar a Ele como nossa pedra de esquina e falar: Jesus, nós estamos aqui. Senhor, nós queremos nos alinhar contigo. Jesus é a nossa pedra de esquina. Nós temos que estar alinhados com Jesus, meus irmãos. Então, aqui nesse aspecto, o terceiro aspecto, Jesus, ele foi colocado e apresentado como pedra de esquina indestrutível. Mas ainda tem mais um aspecto que eu queria trazer para a igreja. E para isso eu vou convidar os irmãos para ler em Efésios, que já foi o nosso texto base, no capítulo 2, mas vai ser só dos versos 19 até o 22. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Bendito és, ó Pai. Efésios, capítulo 2, do 19 ao 22. Então, diz assim. Assim, eu peço perdão aos irmãos, eu só preciso aqui. Graças a ti, Jesus. Assim, a igreja está alegre? Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. E agora, aqui em Efésios capítulo 2, diz assim, versículos 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Meus irmãos, que palavra maravilhosa. Nós deixamos de ser forasteiros e passamos a ser concidadãos dos santos e da família de Deus. Então aqui, essa passagem nos traz Jesus como a principal pedra de esquina, mas não só, e nos apresenta como parte dessa construção. Meus irmãos, é maravilhoso receber essa palavra. Aqui, nós podemos ver, Jesus, ele é a pedra sobre a qual o fundamento da igreja está estabelecido. Nós estamos firmados em Jesus. Jesus, ele é a nossa pedra de esquina. Eu vou trazer como veio no meu coração, eu vou partilhar com a igreja. Se nós, enquanto igreja, vamos só fazer um exemplo, uma imaginação. Se nós, enquanto igreja, com I maiúsculo, nós somos um edifício, e Jesus é a nossa pedra de esquina, ele é a pedra de esquina da igreja. Então, meus irmãos, nós podemos fazer parte dessa obra, desse edifício. Nós podemos ser um tijolinho nesse edifício, nós podemos ser uma porta, podemos ser uma janela. Mas para isso, nós precisamos primeiramente crer, aceitar, nos converter. Mas não é preciso só isso não, irmãos. Sabe por quê? Porque se a gente só converter e ficar ali,
Aí parou. Vamos ficar só nisso? Porque a gente vive e os problemas vêm, as lutas vêm, as provas vêm. E para a gente poder enfrentar tudo isso, irmãos, sendo vitoriosos, a gente só consegue isso se a gente tiver Jesus Cristo como a nossa principal e única pedra de esquina. Amém. Então, meus irmãos, tem uma passagem no Evangelho, eu acho que é de Mateus, eu não anotei aqui, que fala sobre, traz o exemplo da casa firmada na rocha e a casa firmada na areia. Aqui, meus irmãos, se nós queremos fazer parte desse edifício com Jesus sendo nossa pedra de esquina, nós temos que ter nossa casa firmada na rocha. Amém. Porque se nós tivermos a nossa casa firmada na areia, nós vamos cair, nós vamos ruir e nós vamos deixar de fazer parte deste plano maravilhoso que é o plano da salvação, tendo Jesus como a única e principal pedra de esquina. Então, meus irmãos, aqui o Senhor nos apresenta: convertam-se a Cristo, aceitem a Cristo, vivam o Evangelho de Cristo. Nós não podemos só, eu aceitei, eu disse, eu verbalizei perante todos na igreja, a partir de hoje o Senhor Jesus é meu único e suficiente Salvador. Mas esse é só o primeiro passo de nós enquanto igreja. Jesus, Ele deu o primeiro passo e o principal. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje, reunidos, orando a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que nos colocar todos os dias perante a Deus, perante a Jesus e apresentar a nossa vida. Senhor, eu estou aqui. Senhor, que o Seu Santo Espírito me guie. Qual é a sua vontade? Nós temos que nos eliminar toda a nossa vontade. A nossa vontade nos conduz ao erro. A nossa vontade nos conduz ao pecado. E não é isso que Deus quer de nós. Porque Deus deu o Seu único Filho para que nós pudéssemos ter acesso a essa salvação. Então, meus irmãos, nós temos que nos apresentar todos os dias, mas não como tentando ser personagem principal da nossa vida. Não. O personagem principal da nossa vida tem que ser Jesus. Nós temos que nos guiar por Ele. Jesus, eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Jesus, para onde é que eu vou hoje? Com quem é que eu tenho que falar? Então, Jesus tem que ser o nosso guia. Desde as pequenas coisas, desde as pequenas decisões, até as mais importantes decisões. Porque, infelizmente, nós seres humanos e pecadores, muitas das vezes a gente só lembra de pedir o socorro a Deus quando a gente está vivendo um problema. Quando a gente está ali aflito, que a gente já não consegue mais fazer nada. Porque até ali, a gente se colocou como personagem principal da nossa vida e achou que a gente ia dar conta de resolver tudo, todos os problemas. Mas a gente não dá conta. A gente não tem poder para isso. Jesus é o único, Deus é o único que tem poder para nos conduzir, para nos guiar, para levar a nossa vida para o único objetivo, para o único alvo, que é o plano da salvação. Esse plano maravilhoso que Deus fez para nós. Então, meus irmãos, estarmos firmados na rocha, mas firmados na rocha e aceitando a vontade de Jesus, colocando a vontade de Jesus. Não nos coloquemos mais como o centro das nossas vidas. E isso não é só uma vez, não é só duas, é todos os dias, a todo momento. Seja ao levantar, seja levar as crianças para a escola, seja ir para o trabalho, durante o trabalho, não importa qual o momento do dia que a gente está vivendo. Nós temos que estar firmados em Jesus e deixando Ele vai à nossa frente, nos guiando, nos orientando. E esse é o quarto aspecto, meus irmãos, que eu aprendi de Jesus na Bíblia como pedra principal. E para fechar, meus irmãos, eu gostaria de concluir com os irmãos, lendo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11.
Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. E aqui está escrito, meus irmãos, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus Cristo é o nosso único fundamento. É nele que nós estamos estabelecidos. É em Jesus Cristo que nós, igreja, com I maiúsculo, estamos construídos. Ele é o único fundamento. Não queremos nos colocar como fundamento da nossa vida. Não nos coloquemos nesse personagem. Porque o único que tem direito a isso é Jesus Cristo, que teve morte de cruz, para que nós pudéssemos hoje estar aqui reunidos, Aleluia. Louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, tendo esse acesso direto ao Pai. Meus irmãos, a gente tem que aceitar, sim, mas nós temos também que aceitar a autoridade de Deus na nossa vida. Nós temos que colocar neste lugar, Deus está aqui e nós estamos aqui. E nós temos que colocar a nossa vida sobre a autoridade de Deus, sobre a autoridade de Jesus, todos os dias da nossa vida. O sacrifício que Jesus fez não tem nada que se compare, nunca existirá nada que se compare. E nós somos ingratos, e nós temos que tentar, nós nunca vamos conseguir agradar a Deus, nunca, porque enquanto estamos aqui, nós somos pecadores, nós somos seres humanos e estamos sujeitos ao pecado. Mas, enquanto vivemos essa vida, irmãos, a gente tem que buscar a santidade do Senhor todos os dias. Porque se nós buscarmos todos os dias e nos alimentarmos, mas alimentarmos do alimento, do único alimento que é puro, que nos traz vida, que se chama Jesus Cristo, nós estaremos fortes para nos apresentar à presença de Deus e nos colocar à disposição de Deus para trazer a nossa vida todos os dias. Senhor, eu estou aqui. Que se cumpra a sua vontade. Senhor, eu queria morar no Brasil, mas se eu tiver que morar na Alemanha, porque o Senhor acha que eu tenho que morar na Alemanha, então eu vou morar na Alemanha. Mas, Senhor, aqui na Alemanha é muito difícil. Aqui as pessoas têm o coração muito duro. Mas o Senhor vai trabalhar, porque nós não somos nada, nós somos ferramentas nas mãos do Senhor. Glória a Deus. E nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus nos usar como ferramentas para trazer o amor de Jesus Cristo, para trazer esse plano maravilhoso da salvação de Deus para todos. Porque assim como nós experimentamos e nós sabemos que isso é maravilhoso, nós também temos que trazer isso para os outros. Nós temos que propagar esse amor de Jesus Cristo por onde que a gente estiver. Aleluia, irmãos.